Em uma noite de luxo no hotel mais exclusivo da cidade, um milionário árabe transformou uma simples aposta com um vestido vermelho em espetáculo público de humilhação. Diante de câmeras e risadas cruéis, uma empregada que já tinha sido uma brilhante cientista precisou decidir se abaixava a cabeça mais uma vez, ou se encarava o poder cara a cara. O que ele imaginava ser apenas uma piada de mau gosto virou um escândalo mundial, capaz de destruir reputações, reabrir feridas antigas e colocar mãe e filha no centro de uma tempestade implacável. Meses depois, aquele mesmo homem que riu alto, diante do salão inteiro se viu obrigado a encarar a verdade. Algumas apostas custam muito mais do que dinheiro, e alguns vestidos revelam grandezas que o luxo jamais enxerga. Antes de conhecer essa história surpreendente de humilhação, resistência e reviravolta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias arrepiantes. O salão do Hotel Copacabana Palace estava tomado por um brilho quase ofensivo naquela noite de sábado. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações aprisionadas, refletindo a luz sobre vestidos de grife e joias que valiam fortunas inteiras. Marina Alves caminhava entre as mesas com uma bandeja de taças de champanhe francês, tentando se tornar invisível como havia aprendido nos últimos 3 anos de trabalho. Seu uniforme preto e branco, impecavelmente passado, contrastava com os tecidos de seda e cetim que deslizavam pelos corpos das convidadas. Era um baile beneficente organizado por Khalil Al-Rahman, empresário saudita que havia investido milhões no mercado imobiliário brasileiro e agora se estabelecia no Rio de Janeiro como um dos homens mais ricos da cidade. Marina mantinha o olhar baixo, os passos medidos, a postura ereta que o gerente do hotel exigia. Aos 38 anos, ela havia aprendido que certas pessoas olhavam através dela como se fosse feita de vidro. Para os milionários reunidos naquele salão, ela era apenas parte da decoração, tão útil quanto os arranjos de flores importadas e tão descartável quanto as taças vazias que recolhia. Mas Marina carregava segredos que aquelas pessoas jamais imaginariam, segredos que às vezes pesavam mais que qualquer bandeja. A noite estava quente, apesar do ar-condicionado potente. Marina sentia uma gota de suor escorrer pela nuca enquanto servia um grupo de empresários que discutiam investimentos em energia solar. Ninguém agradeceu quando ela depositou as taças na mesa. Ninguém sequer olhou para o seu rosto. Ela já estava acostumada. O que a mantinha de pé, o que a fazia acordar às 5 da manhã e pegar 2 ônibus até Copacabana, era o rosto da filha. Júlia tinha 12 anos e dormia em um sofá-cama no único cômodo do apartamento que dividiam em Madureira. A menina ainda não sabia que a mãe trabalhava até a madrugada para pagar as contas atrasadas, os remédios para a asma e os livros escolares. Khalil Al-Rahman subia ao pequeno palco montado no centro do salão. Era um homem alto, de barba bem aparada e olhos escuros que pareciam calcular o valor de tudo à sua volta. Vestia um terno sob medida que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Ao lado dele, sobre um manequim iluminado por holofotes, estava o vestido vermelho. A peça havia sido notícia nos jornais durante toda a semana. Um vestido bordado à mão por artesãos marroquinos, com fios de ouro verdadeiro entrelaçados em padrões geométricos árabes, avaliado em R$ 2 milhões. O tecido parecia líquido sob as luzes, vermelho como rubis derretidos, cortado em linhas que sugeriam sensualidade e poder ao mesmo tempo. O empresário pegou o microfone e sua voz ecoou pelo salão com sotaque carregado, mas perfeitamente compreensível. Falou sobre caridade, sobre devolver à comunidade, sobre a importância de ajudar os menos afortunados. Marina sentiu uma pontada de ironia enquanto observava da lateral do salão. Menos afortunados. Era assim que ele os chamava. Como se a pobreza fosse uma questão de sorte e não de um sistema que concentrava riqueza nas mãos de poucos, enquanto milhões lutavam para sobreviver. Então Khalil fez uma pausa dramática e apontou para o vestido vermelho. Anunciou que a peça seria leiloada
e que toda a renda seria destinada a uma instituição de caridade. Os aplausos foram educados, previsíveis, mas então ele fez algo inesperado. Seus olhos varreram o salão e pararam em Marina, que estava encostada na parede com a bandeja vazia nas mãos. Ela sentiu o peso daquele olhar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Khalil desceu do palco e caminhou em direção a ela. Os convidados começaram a sussurrar. Marina sentiu o coração acelerar. O empresário parou a menos de 1 metro dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava. Ele sorriu, mas havia algo cruel naquele sorriso. Algo que Marina reconheceu imediatamente. Era o sorriso de quem estava prestes a se divertir às custas de outra pessoa. Você, disse ele alto o suficiente para que todos ouvissem. A jovem da bandeja. Como é seu nome? Marina, ela respondeu baixo, sentindo centenas de olhos sobre ela. Marina. Que nome bonito. Ele continuou sorrindo, gesticulando, para que ela se aproximasse do palco. Venha aqui, Marina, não tenha medo. Ela não queria ir. Cada instinto em seu corpo gritava para que recuasse, para que se desculpasse e saísse daquele salão. Mas Marina conhecia as regras. Funcionários não recusam pedidos de hóspedes importantes. Funcionários obedecem. Então ela deixou a bandeja sobre uma mesa próxima e caminhou até o palco com as pernas trêmulas. Os saltos baixos que usava pareciam pesados como chumbo. Quando chegou ao lado de Khalil, ele colocou uma mão em seu ombro com familiaridade ensaiada. Marina estremeceu, mas não se afastou. O empresário pegou o microfone novamente e sua voz tomou um tom de falsa generosidade. Senhoras e senhores, ele anunciou, vou fazer uma proposta interessante. Esta jovem trabalha duro todos os dias para sustentar sua família, não é mesmo, Marina? Ela assentiu, sem saber aonde aquilo ia dar. E eu admiro isso. Admiro pessoas que trabalham. Por isso, vou fazer uma oferta que pode mudar a vida dela. Ele apontou para o vestido vermelho. Se ela conseguir vestir este vestido, se ele couber perfeitamente nela, eu me caso com ela. Aqui e agora, diante de todos vocês. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos. Então o salão explodiu em risos, gargalhadas altas, risadas abafadas em taças de champanhe, comentários sussurrados que Marina conseguia ouvir perfeitamente. Olha só, que absurdo! Ele está brincando com a coitada. Que situação constrangedora. Celulares foram erguidos. A cena estava sendo filmada de todos os ângulos. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de raiva. Uma raiva antiga, familiar, que ela havia aprendido a engolir durante anos. A raiva de ser tratada como objeto de entretenimento. A raiva de ser reduzida a uma piada para pessoas que nunca tiveram que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Khalil continuou sorrindo, claramente satisfeito com a reação da plateia. Então, Marina, aceita o desafio ou prefere voltar ao seu trabalho? Havia desprezo em sua voz, o desprezo de quem tinha certeza de que ela recuaria, de que ela abaixaria a cabeça e sairia correndo. Marina olhou para o vestido vermelho. Era realmente lindo, o tipo de peça que ela jamais teria a oportunidade de sequer tocar. Então, olhou para Khalil e viu algo em seus olhos que conhecia bem. Ele estava apostando na humilhação dela. Estava contando com o fato de que o vestido não serviria, de que ela ficaria ridícula tentando entrar nele, de que seria mais uma história engraçada para contar em jantares futuros. Marina pensou em Júlia dormindo em casa. Pensou nas contas que se acumulavam sobre a mesinha da cozinha. Pensou em todas as vezes que havia sido invisível, ignorada, descartada. E então, pela primeira vez em muito tempo, decidiu ser vista. Eu aceito, ela disse. O salão ficou em silêncio novamente. Khalil ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele claramente não esperava por aquilo. Aceita? Tem certeza? Tenho, Marina respondeu com voz firme. Se o vestido servir em mim, o senhor se casa comigo. Foi isso que prometeu diante de todos, não foi? Khalil riu, mas havia uma nota de incerteza naquele riso. Claro, um homem de palavra. Ele fez um gesto largo para a audiência. Vamos ver então.
Duas funcionárias do hotel foram chamadas para ajudar Marina. Elas a levaram para uma sala ao lado do salão que havia sido transformada em provador improvisado. O vestido foi cuidadosamente retirado do manequim e trazido até elas. De perto, Marina pôde ver cada detalhe do bordado. Era uma obra de arte. Os fios de ouro formavam padrões que contavam histórias, símbolos que ela reconhecia de seus anos de estudo. Geometria sagrada, proporção áurea. Cada curva tinha um significado. As funcionárias a ajudaram a tirar o uniforme. Marina ficou ali de calcinha e sutiã simples, comprando no supermercado, sentindo o contraste entre sua realidade e aquele mundo de luxo. Uma das mulheres mais velha olhou para ela com pena. Você não precisa fazer isso, querida. É humilhante. Eu sei, Marina respondeu baixo, mas eu já fui humilhada de formas piores e sobrevivi. O vestido deslizou por seu corpo como água. Marina sentiu o tecido frio contra a pele, o peso dos bordados, o caimento perfeito da saia. As funcionárias prenderam o zíper nas costas e recuaram. Marina se virou para o espelho de corpo inteiro e, por um momento, não reconheceu a própria imagem. O vestido caía perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para ela. O decote destacava seus ombros. A cintura marcada criava uma silhueta elegante. O vermelho intenso contrastava com sua pele morena de forma quase dramática. Marina havia perdido peso nos últimos anos, o estresse e a falta de dinheiro havendo esculpido seu corpo de maneiras que nenhuma academia conseguiria. E por algum acaso do destino, por alguma coincidência impossível, aquele vestido de 2 milhões se encaixava nela como uma segunda pele. As duas funcionárias ficaram boquiabertas. Meu Deus! Uma delas sussurrou. Você está linda. Marina respirou fundo. Sentia o coração batendo forte no peito. Parte dela queria arrancar aquele vestido e fugir, mas outra parte, uma parte que ela havia enterrado há muito tempo, queria voltar àquele salão e mostrar para todos eles que ela era mais do que imaginavam. Muito mais. Ela abriu a porta e caminhou de volta ao salão. Os saltos baixos que usava antes haviam sido trocados por sapatos de salto alto que combinavam com o vestido. Seus passos ecoavam no silêncio absoluto que tomou conta do ambiente assim que ela apareceu. Marina caminhou lentamente até o centro do salão, onde Kalil aguardava com uma expressão que transitava entre o choque e a incredulidade. Ela parou diante dele e fez uma pequena reverência como havia visto as modelos fazerem em desfiles na televisão. Então se virou lentamente, deixando que todos vissem. O vestido era perfeito. Não havia um único defeito, uma única ruga, um único ponto onde não coubesse. Quando ela finalmente parou de frente para Kalil novamente, seus olhos encontraram os dele. E desta vez foi ela quem sorriu. Serviu perfeitamente, ela disse com voz calma. O senhor prometeu se casar comigo se o vestido coubesse. Não foi isso que disse diante de todos? Ou um homem de sua posição não cumpre suas promessas? O silêncio no salão era ensurdecedor. Kalil abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou ao redor, buscando apoio, uma saída, qualquer coisa, mas os convidados estavam fascinados. Os celulares continuavam gravando. A cena havia se transformado de piada cruel em algo completamente diferente. Marina deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele como ele havia feito com ela minutos antes. Sua voz saiu baixa, mas firme o suficiente para que os mais próximos ouvissem. O senhor me usou para se divertir. Apostou que eu seria humilhada, que o vestido não serviria, que eu seria motivo de piada. Mas o senhor errou, e agora está preso pela própria crueldade. Ela se virou para a plateia, erguendo ligeiramente a voz. Senhoras e senhores, vocês são testemunhas. Este homem fez uma promessa pública, um desafio, e eu cumpri minha parte. O vestido serve. Serve perfeitamente. Agora eu pergunto, ele vai cumprir a palavra dele? Ou tudo isso não passa de mais uma demonstração de como pessoas com dinheiro acham que podem brincar com a vida dos outros sem consequências? O salão começou a murmurar. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis.
Outras estavam claramente entretidas. Marina viu uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e colar de pérolas, assentir levemente em sua direção. Aprovação silenciosa. Khalil recuperou a compostura, ou pelo menos tentou. Ele riu, mas o som saiu forçado. Foi apenas uma brincadeira. Você não pode estar falando sério. Tão sério quanto o senhor estava quando me expôs diante de centenas de pessoas, Marina respondeu. Tão sério quanto a humilhação que o senhor planejou para mim. Ou as regras só valem quando o senhor está ganhando. A tensão no ar era palpável. Marina sabia que havia cruzado uma linha. Sabia que provavelmente perderia o emprego. Mas algo dentro dela havia se rompido. Talvez fosse o cansaço de anos sendo invisível. Talvez fosse a raiva acumulada de todas as injustiças que havia engolido em silêncio. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, naquele vestido vermelho, sob aquelas luzes, ela finalmente se sentia vista. Um homem de terno cinza começou a aplaudir. Devagar, ritmado. Outros se juntaram a ele. Mas em segundos, parte do salão estava aplaudindo. Não todos, mas o suficiente para que Khalil percebesse que havia perdido o controle da situação. Sua piada havia se voltado contra ele. A narrativa havia mudado, e ele, acostumado a controlar tudo ao seu redor, não sabia como reagir. Marina manteve o olhar fixo nele, não com desafio agressivo, mas com uma dignidade silenciosa que era muito mais poderosa. Ela não precisava gritar, não precisava atacar. Sua mera presença ali, naquele vestido com a cabeça erguida, já dizia tudo. Khalil finalmente falou, e sua voz havia perdido toda a diversão anterior. Acho que todos nós nos empolgamos um pouco. Foi um mal-entendido. Ele olhou para Marina com algo que poderia ser respeito ou medo. Ela não tinha certeza. Você provou seu ponto. Pode ficar com o vestido. Marina balançou a cabeça. Eu não quero o vestido. Quero respeito. Quero que o senhor entenda que pessoas não são brinquedos para seu entretenimento. Ela pausou, deixando as palavras pesarem. E quero que todos aqui entendam isso também. Ela começou a se afastar, mas então se virou uma última vez. E senhor Al-Rahman, se o senhor realmente quer fazer caridade, comece pagando salários dignos para as pessoas que trabalham para você. Caridade não é dar esmola. É tratar todos com a dignidade que merecem. Marina saiu do salão com a cabeça erguida, o vestido vermelho brilhando sob as luzes, deixando para trás um silêncio pesado e centenas de olhares atônitos. Quando chegou ao vestiário, suas pernas finalmente falharam. Ela se sentou em um banco e começou a tremer. O que havia feito? Acabara de confrontar um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Acabara de se expor diante de centenas de pessoas. Os vídeos já deviam estar circulando nas redes sociais. A funcionária mais velha que a havia ajudado antes entrou no vestiário. Trouxe uma garrafa de água e a ofereceu a Marina. Você foi muito corajosa, ela disse suavemente. Mas também foi muito imprudente. Homens como ele não esquecem. Eu sei, Marina sussurrou, bebendo a água com mãos trêmulas. Mas eu estava tão cansada de abaixar a cabeça. Eu entendo. Mas agora você precisa se preparar, porque a tempestade está apenas começando. Marina tirou o vestido vermelho com cuidado, como se estivesse removendo uma armadura. Voltou para o uniforme preto e branco, voltou para a invisibilidade. Mas algo havia mudado. Ela havia se permitido ser vista, mesmo que por alguns minutos, e agora não havia como voltar atrás. Quando saiu do hotel às 3 da manhã, depois de terminar seu turno em meio a olhares curiosos e sussurros dos colegas, Marina pegou o ônibus quase vazio de volta para Madureira. Olhou pela janela para as ruas escuras do Rio, para os poucos carros que circulavam na madrugada, para as luzes distantes da Zona Sul que brilhavam como promessas inatingíveis. Seu celular vibrou. Era uma notificação, então outra e outra. Marina abriu o aplicativo de redes sociais e seu coração disparou. O vídeo estava em todo lugar. Milhões de visualizações, milhares de comentários, hashtags criadas. Seu rosto, naquele vestido vermelho, confrontando Khalil Al-Rahman,
havia se tornado viral. Ela leu alguns comentários. Rainha, que mulher corajosa. Ele mereceu. Mas também havia outros. Quem ela pensa que é? Aproveitadora. Devia ter ficado no seu lugar. Marina fechou o aplicativo, sentindo o estômago revirar. Chegou em casa quando o céu começava a clarear. Júlia ainda dormia, o rosto tranquilo contra o travesseiro surrado. Marina sentou na beirada do sofá-cama e acariciou os cabelos da filha. Pelo menos, ela não sabia de nada ainda. Pelo menos, Marina tinha até amanhã para descobrir como explicar o que havia acontecido. Mas enquanto observava Júlia dormir, enquanto o sol nascia sobre Madureira trazendo mais um dia de luta e sobrevivência, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era exatamente esperança, era algo mais perigoso. Era a sensação de que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar, de que havia se revelado de uma forma que mudaria tudo. Para melhor ou para pior, ela ainda não sabia. O vestido vermelho estava guardado em uma sacola que o hotel havia insistido que ela levasse. Khalil mandara dizer que era dela agora. Um presente, ou talvez um lembrete. Marina olhou para a sacola no canto do quarto e se perguntou se aquele tecido caro, aqueles bordados em ouro, valiam o preço que ela teria que pagar nos próximos dias. Lá fora, o rio acordava para mais um domingo. E em algum lugar da Zona Sul, em uma suíte de hotel de luxo, Khalil Al-Rahman assistia aos vídeos viralizarem e percebia, talvez pela primeira vez em sua vida, que havia subestimado completamente alguém. E que esse erro poderia custar muito mais do que 2 milhões de reais. Marina acordou, com o barulho insistente do celular vibrando sobre a mesinha de centro. Eram 10 da manhã de domingo, e ela havia dormido apenas 4 horas. O corpo doía, como se tivesse carregado pedras a noite inteira. Pegou o telefone com os olhos ainda fechados, e quando finalmente conseguiu focar na tela, seu coração parou. 230 notificações. Mensagens de números desconhecidos. Pedidos de entrevista. Jornalistas querendo sua versão da história. E ali, na tela inicial, a manchete do maior portal de notícias do país. Empregada confronta milionário em baile de gala e vídeo viraliza. Ela sentou na cama. Ou melhor, no sofá-cama que dividia com Júlia. A filha não estava mais ali. Marina ouviu barulho vindo da cozinha e encontrou a menina preparando café, ainda de pijama, com o tablet na mão. Quando Júlia se virou e viu a mãe, seus olhos estavam arregalados. "Mãe, você está na internet", ela disse com uma mistura de espanto e preocupação. "Todo mundo está falando de você." Marina sentiu o estômago revirar. "Já? Tão rápido assim?" Ela se aproximou e Júlia virou a tela do tablet. Lá estava ela no vestido vermelho confrontando Khalil Al-Rahman. O vídeo tinha 15 milhões de visualizações. 15 milhões. Marina mal conseguia processar aquele número. "Júlia, eu posso explicar." Marina começou, mas a filha a interrompeu. "Você ficou linda, mãe. E você foi muito corajosa. Mas também estou com medo." A menina mordeu o lábio inferior. Um gesto que fazia desde pequena quando estava ansiosa. "As pessoas vão achar ruim? Você vai perder o emprego?" Marina abraçou a filha, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito. "Eu não sei, meu amor. Mas eu prometo que vamos ficar bem. Não importa o que aconteça." Era uma promessa que Marina não tinha certeza se poderia cumprir. Mas era a única coisa que podia oferecer naquele momento. Júlia se aninhou em seus braços, e elas ficaram assim por longos minutos, mãe e filha, enfrentando juntas o medo do desconhecido. O telefone tocou. Era Denise, sua melhor amiga desde os tempos da universidade, uma das poucas pessoas que conhecia toda a história de Marina. "Você viu?" Denise perguntou sem nem dar bom dia. "Você está em todos os lugares, Marina. O que você fez?" "Eu me cansei", Marina respondeu simplesmente. "Me cansei de ser invisível, eu entendo. Mas você sabe que isso vai ter consequências, não sabe? Homens como esse Al-Rahman não deixam barato." "Eu sei." Marina olhou para Júlia, que estava mexendo no fogão. "Mas eu não podia mais ficar calada. Não na frente daquelas pessoas. Não depois de tudo.
Denise suspirou do outro lado da linha. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Marina. Doutora em bioquímica aos 28 anos, pesquisadora brilhante, descoberta científica que poderia ter mudado o tratamento de câncer. E agora está servindo champanhe para milionários. Isso nunca foi justo. Marina fechou os olhos, sentindo a dor familiar da lembrança. Não fala nisso, por favor. Eu preciso falar. Porque o professor Henrique Castelo roubou sua pesquisa, destruiu sua reputação e nunca pagou pelo que fez. E você se deixou enterrar, se deixou apagar. Por quê? Por causa daquele processo que ele moveu contra você? Por causa das mentiras que espalhou? Porque eu tinha uma filha para criar, Denise. Porque eu não podia me dar ao luxo de lutar contra um professor titular da Universidade Federal. Porque ele tinha advogados, conexões, poder. E eu tinha o quê? Dívidas e um bebê de 3 meses. O silêncio na linha foi pesado. Denise conhecia toda a história. Havia sido testemunha de tudo, do dia em que Marina apresentou sua tese sobre um composto revolucionário que atacava células cancerígenas sem destruir as saudáveis. Do dia em que o professor Henrique Castelo, seu orientador, percebeu o potencial comercial daquela descoberta. E do dia em que ele registrou a patente em seu próprio nome, alegando que Marina era apenas uma assistente e que todo o trabalho havia sido desenvolvido sob sua supervisão. Marina tinha tentado lutar. Contratou um advogado com o pouco dinheiro que tinha. Reuniu provas, cadernos de laboratório, e-mails. Mas Henrique era poderoso. Ele espalhou rumores de que Marina havia falsificado dados, que era instável emocionalmente, que havia tentado roubar pesquisas dele. Em 6 meses, a reputação de Marina estava destruída. Nenhum laboratório queria contratá-la. Sua bolsa foi cancelada e então descobriu que estava grávida de Júlia, filha de um relacionamento que não sobreviveu ao escândalo. Sem dinheiro, sem emprego, sem credibilidade acadêmica, Marina fez o que teve que fazer. Desistiu. Deixou Henrique Castelo ficar com a descoberta que era dela. Viu ele receber prêmios, financiamentos, reconhecimento internacional. E ela? Ela pegou o primeiro emprego que conseguiu, garçonete em um restaurante em Botafogo. Depois foi promovida a camareira de hotel. E, finalmente, chegou ao Copacabana Palace, o trabalho mais estável que havia conseguido em anos. Marina, Denise disse suavemente, talvez esse vídeo seja sua chance. As pessoas estão do seu lado. Você tem voz agora. Você podia expor o que o Henrique fez. E você acha que alguém vai acreditar? Marina perguntou com amargura. Sou uma empregada de hotel. Ele é um professor respeitado. Quem você acha que tem credibilidade? Antes desse vídeo, talvez ele. Mas agora você é a mulher que confrontou um milionário e ganhou. Agora as pessoas estão prestando atenção em você. Marina não respondeu. Parte dela queria acreditar que Denise estava certa. Mas a parte maior, a parte que havia sido quebrada e reconstruída tantas vezes, tinha medo de esperar qualquer coisa. O resto do domingo passou em um borrão ansioso. Marina tentou ignorar o telefone, mas as mensagens não paravam. Algumas pessoas oferecendo apoio, outras enviando insultos, chamavam ela de aproveitadora, interesseira, alguém tentando tirar vantagem de um homem rico. Marina lia cada mensagem como se fossem socos no estômago. Na segunda-feira de manhã, ela se arrumou para o trabalho como sempre fazia. Uniforme impecável, cabelo preso, maquiagem mínima. Júlia estava pálida na hora de ir para a escola. As amigas já tinham visto o vídeo e estavam fazendo perguntas. Marina beijou a testa da filha e prometeu que tudo ficaria bem. Mais uma promessa que não tinha certeza de poder cumprir. Quando chegou ao Copacabana Palace, Marina sentiu a diferença imediatamente. Os olhares dos colegas eram diferentes, alguns admirados, outros ressentidos. No vestiário, 3 funcionárias que nunca haviam falado com ela antes se aproximaram. Uma delas, Carla, tocou seu braço. Você foi incrível, ela disse baixo. Eu queria ter sua coragem. Outra colega, mais velha, balançou a cabeça. Você cavou sua própria cova, menina. Homens ricos não. Esquecem. Marina não teve tempo de responder.
O gerente apareceu na porta do vestiário com uma expressão séria. Marina Alves. Na minha sala. Agora. O escritório do gerente ficava no subsolo do hotel, longe dos corredores elegantes e dos hóspedes de luxo. Era uma sala pequena, sem janelas, com cheiro de mofo e papel velho. O gerente, Sr. Paulo, tinha 50 e poucos anos e trabalhava no Palace há 3 décadas. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa, sem dizer uma palavra. Marina se sentou mantendo a postura ereta. Sabia o que estava vindo. Você causou um problema muito grande, Sr. Paulo começou. O Sr. Al-Rahman é um cliente importante, muito importante. Ele investe milhões neste hotel, e você o humilhou publicamente. Ele me humilhou primeiro, Marina respondeu calmamente. Ele me usou como entretenimento para seus convidados. Isso não importa. O gerente bateu a mão na mesa. Você é uma funcionária. Ele é um hóspede. Você deveria ter abaixado a cabeça e seguido em frente. Marina sentiu a raiva subir pela garganta. Então é isso? Funcionários não têm direito à dignidade? Temos que aceitar qualquer humilhação porque precisamos do emprego? Sr. Paulo suspirou, parecendo subitamente cansado. Marina, eu entendo sua frustração. De verdade. Mas você colocou o hotel em uma posição delicada. O conselho administrativo está recebendo pressão. O Sr. Al-Rahman ameaçou retirar seus investimentos. E a diretoria quer uma solução. Deixe eu adivinhar. A solução sou eu sendo demitida. Não exatamente. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Você está sendo transferida para a lavanderia. Turno da madrugada, das 2 às 10 da manhã. O salário será mantido, mas você perde as gorjetas e as comissões. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. A lavanderia era o pior setor do hotel. Trabalho pesado, calor insuportável, turno que a impediria de ver Júlia acordar para ir à escola. Era uma punição disfarçada de transferência. Uma forma de fazê-la pedir demissão sem que o hotel precisasse arcar com os custos. E se eu recusar? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Então será demitida por justa causa. Insubordinação. E não receberá nenhuma indenização. Marina fechou os olhos. Não tinha escolha. Precisava do emprego. Precisava do dinheiro. Júlia dependia dela. Quando começo? Ela perguntou com voz rouca. Amanhã à noite. Sr. Paulo não olhou nos olhos dela. Sinto muito, Marina, mas você mexeu com a pessoa errada. Marina saiu do escritório com as pernas bambas. No corredor encontrou alguns colegas que claramente tinham ouvido tudo. Ninguém disse nada. Apenas olharam para ela com pena ou alívio por não serem eles no lugar dela. Marina pegou suas coisas do armário e foi embora mais cedo. Não tinha forças para continuar ali. Na rua, o sol de março queimava forte. Marina começou a caminhar sem destino certo, precisando processar o que havia acontecido. Seu celular tocou novamente. Mais uma notificação. Mais um comentário sobre o vídeo. Ela abriu o aplicativo quase sem pensar e viu que agora o vídeo tinha 25 milhões de visualizações. As pessoas tinham criado hashtags Justiça para Marina, Milionário Arrogante, Viral do Dia. Mas para cada comentário de apoio havia 2 de ódio. Aproveitadora, ela queria aparecer. Pobre tentando pegar rico. Marina leu comentário após comentário, sentindo cada palavra como uma facada. Por que as pessoas eram tão cruéis? Por que não conseguiam ver que ela só havia defendido sua dignidade? Então, Marina viu algo que a fez parar no meio da calçada. Um comentário de uma conta verificada, alguém que ela reconheceu imediatamente. Era a jornalista Fernanda Moretti, conhecida por suas reportagens investigativas. O comentário dizia: essa mulher tem uma história. Alguém sabe mais sobre Marina Alves? Estou investigando. O coração de Marina acelerou. Fernanda Moretti era boa no que fazia. Se ela começasse a investigar, quanto tempo levaria até descobrir sobre o passado de Marina? Sobre a tese roubada? Sobre o professor Henrique Castelo? Marina chegou em casa antes de Júlia voltar da escola. Sentou no sofá-cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela humilhação no trabalho.
pela transferência injusta, pelo medo do futuro. Mas também chorou por tudo que havia perdido 10 anos atrás, pela carreira brilhante que lhe foi roubada, pelos anos de pesquisa que outro levou crédito, pelo talento que foi desperdiçado porque ela não teve forças para lutar. Quando Júlia chegou, Marina já tinha lavado o rosto e estava preparando o almoço. A menina entrou cabisbaixa, jogou a mochila no sofá e foi direto para o quarto sem falar nada. Marina a seguiu e encontrou a filha deitada na cama, encarando o teto. "O que aconteceu?" Marina perguntou suavemente. "As meninas na escola viram o vídeo", Júlia respondeu sem olhar para a mãe. "Ficaram fazendo piadas, dizendo que você está tentando dar golpe no ricaço, que a gente é pobre e você quer pegar o dinheiro dele." Marina sentiu uma dor aguda no peito. Não tinha pensado em como aquilo afetaria Júlia. Estava tão focada em sua própria humilhação que esqueceu que a filha também pagaria um preço. "Meu amor, isso não é verdade. Você sabe disso." "Eu sei, mãe." Júlia finalmente olhou para ela e seus olhos estavam vermelhos. "Mas elas não sabem. E fica me xingando, dizendo coisas horríveis." Marina abraçou a filha, sentindo a impotência queimar em suas veias. Como protegia uma criança de 12 anos da crueldade do mundo? Como explicava que às vezes fazer o certo não significava que as coisas ficariam bem? Naquela noite, Marina começou seu novo turno na lavanderia. O trabalho era exatamente tão ruim quanto ela imaginara. Máquinas enormes que rugiam sem parar, calor insuportável mesmo com a ventilação, pilhas intermináveis de lençóis e toalhas que precisavam ser lavados, secos, passados e dobrados. Suas mãos ficaram vermelhas e inchadas em poucas horas. As costas doíam de carregar cestos pesados. E o pior era o cheiro, uma mistura de produtos químicos e vapor que grudava na pele e nos cabelos. As outras funcionárias da lavanderia a receberam com frieza. Sabiam que ela havia sido rebaixada e não queriam se associar a alguém que tinha problemas com a gerência. Marina trabalhou sozinha, em silêncio, perdida em seus pensamentos. Às 6 da manhã, durante a pausa para o café, Marina finalmente checou o celular novamente, e o que viu a deixou gelada. Havia uma nova notícia, uma matéria enorme no portal de Fernanda Moretti. O título dizia: "Quem é Marina Alves? A mulher do vestido vermelho tem um passado que pode surpreender você." Com mãos trêmulas, Marina abriu a matéria. E ali estava tudo. Fernanda Moretti tinha descoberto. Tinha encontrado registros antigos da universidade, entrevistado ex-colegas, desenterrado a tese de doutorado de Marina. A matéria contava sobre a pesquisa revolucionária, sobre o composto anticancerígeno, sobre como aquela descoberta tinha potencial para salvar milhões de vidas. E então contava sobre o roubo, sobre o professor Henrique Castelo, sobre como ele havia registrado a patente em seu nome, sobre o processo que moveu contra Marina, sobre como destruiu a carreira dela enquanto lucrava milhões com a descoberta que não era sua. A matéria era detalhada, bem pesquisada e absolutamente devastadora. Fernanda Moretti apresentava provas, documentos, depoimentos e, no final, fazia uma pergunta que ecoou na mente de Marina. Se Marina Alves foi capaz de criar algo que poderia revolucionar o tratamento de câncer, por que está trabalhando como empregada de hotel? E quem deveria pagar por esse desperdício de talento? Marina encostou na parede da lavanderia, sentindo as pernas fraquejarem. Seu segredo tinha sido exposto. Sua história estava na internet para o mundo todo ver, e ela não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa em Ipanema, Khalil Al-Rahman também lia a mesma matéria, e pela primeira vez desde que aquele vídeo viralizara, ele entendeu a magnitude do seu erro. Não havia humilhado uma simples empregada. Havia humilhado uma cientista brilhante que já havia sido destruída uma vez. E agora, o mundo inteiro sabia disso. Seu telefone começou a tocar. Era seu assessor de imprensa, a voz carregada de pânico. "Senhor Al-Rahman, nós temos um problema muito grande.
os investidores estão nos ligando. Querem saber por que o senhor humilhou uma cientista que poderia estar curando câncer. As redes sociais estão explodindo. Estão pedindo boicote às suas empresas. Khalil desligou o telefone e caminhou até a janela. Lá embaixo, o mar de Ipanema brilhava sob o sol da manhã. Tudo parecia tão simples quando ele havia feito aquela proposta no baile. Uma brincadeira, um momento de diversão. Como poderia imaginar que uma funcionária do hotel tinha uma história assim? Como poderia saber que estava cutucando alguém que já havia sido derrubada antes? Pela primeira vez em muitos anos, Khalil Al-Rahman sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Medo. Medo de que tivesse destruído sua própria reputação. Medo de que os negócios que havia construído desmoronassem. E pior, medo de que talvez merecesse tudo isso. Marina terminou seu turno na lavanderia às 10 da manhã, exausta e com o corpo doendo. Quando chegou em casa, encontrou Denise esperando na porta do prédio. A amiga tinha lágrimas nos olhos. Eu vi a matéria, Denise disse, abraçando Marina com força. Finalmente alguém contou a verdade. Finalmente o mundo sabe o que aconteceu com você. Marina deixou as lágrimas caírem novamente. Não sei se isso é bom ou ruim. Não sei o que fazer agora. Você não precisa fazer nada. Deixa o mundo fazer por você. As pessoas sabem a verdade agora. E a verdade tem poder. Mas Marina não tinha certeza disso. Verdade sem poder era apenas uma história triste. E ela já tinha histórias tristes suficientes para uma vida inteira. O que ela precisava era de algo mais. Algo que ainda não sabia como conseguir. Justiça, reparação. Uma chance de reconstruir o que havia sido destruído. E talvez, apenas talvez, a oportunidade de finalmente usar seu talento para o propósito que sempre sonhara: salvar vidas. A matéria de Fernanda Moretti provocou um efeito dominó que ninguém, nem mesmo a própria jornalista, poderia ter previsto. Em 48 horas, a história de Marina deixou de ser apenas um vídeo viral engraçado sobre uma empregada confrontando um milionário. Transformou-se em um símbolo nacional de injustiça, de talento desperdiçado, de mulheres silenciadas pelo sistema acadêmico e pela desigualdade social. As redes sociais explodiram com uma fúria que Marina mal conseguia compreender. Cientistas do mundo todo começaram a compartilhar suas próprias histórias de pesquisas roubadas, de orientadores abusivos, de carreiras destruídas por pessoas mais poderosas. Mulheres dividiam relatos de assédio, de humilhação, de serem tratadas como invisíveis nos próprios ambientes de trabalho. E no centro de tudo isso estava Marina, a mulher do vestido vermelho, que havia ousado não abaixar a cabeça. Para Khalil Al-Rahman, aquelas 48 horas foram um pesadelo acordado. Na terça-feira pela manhã, 3 grandes investidores retiraram seus aportes de seus empreendimentos imobiliários no Rio. Na quarta, a construtora responsável por seu novo projeto em São Paulo cancelou o contrato, citando preocupações com a imagem pública. Na quinta, funcionários de suas empresas começaram a renunciar publicamente, postando vídeos nas redes sociais explicando que não podiam trabalhar para alguém que tratava pessoas com tanto desprezo. O impacto financeiro era devastador. Khalil estimava prejuízos de pelo menos 50 milhões de reais apenas nos primeiros dias, mas o impacto na reputação era pior. Seu nome, que antes era sinônimo de sucesso e poder, agora era associado à crueldade e arrogância. Em apenas uma semana, ele havia passado de empresário respeitado a vilão público número 1. Sentado em seu escritório na cobertura de Ipanema, Khalil assistia aos noticiários com crescente desespero. Todos falavam sobre Marina, sobre sua pesquisa roubada, sobre o composto anticancerígeno que poderia estar salvando vidas se ela tivesse tido a oportunidade de continuar seu trabalho. Um médico oncologista foi entrevistado e disse que aquela pesquisa, se desenvolvida adequadamente, poderia representar um avanço significativo no tratamento de tumores sólidos. Milhares de pacientes poderiam se beneficiar. E tudo isso foi perdido porque um professor ganancioso roubou a descoberta e uma sociedade desigual
não deu a Marina nenhuma forma de lutar de volta. A secretária de Khalil entrou no escritório com mais más notícias. Senhor Al-Rahman, o senhor foi desenvidado do jantar beneficente da próxima semana e o clube de golfe cancelou sua associação. Eles disseram que não querem associação com alguém que humilha funcionários publicamente. Khalil dispensou a secretária com um gesto de mão. Ficou sozinho no escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Havia construído seu império com um trabalho duro, inteligência e, sim, também com privilégios que ele nunca havia questionado. Nasceu rico, herdou conexões, teve todas as portas abertas. E nunca, nem por um segundo, havia parado para pensar no que significava não ter essas vantagens. Nunca pensou em como seria lutar contra o sistema quando o sistema estava contra você. A imagem de Marina naquele vestido vermelho não saía de sua cabeça. A dignidade em seus olhos, a calma com que o havia confrontado. Ele havia assumido que ela era apenas mais uma funcionária desesperada por atenção. Como tinha sido burro. Como tinha sido cruel. Foi então que seu assessor, de imprensa, Ricardo, entrou no escritório com uma proposta. Senhor Al-Rahman, precisamos controlar essa narrativa antes que ela destrua completamente seus negócios. Tenho uma ideia. Khalil ergueu as sobrancelhas. Estou ouvindo. Precisamos transformar isso em uma história de redenção. O senhor reconhece o erro, pede desculpas publicamente e ajuda Marina Alves a reconstruir sua carreira. Financiamos sua pesquisa, oferecemos recursos, criamos uma bolsa em nome dela. Transformamos o senhor de vilão em herói redentor. Khalil considerou a proposta. Era inteligente do ponto de vista de relações públicas, mas havia algo naquela ideia que o incomodava. Usar Marina novamente, dessa vez, como peça de marketing de redenção, parecia apenas mais uma camada de exploração. Mas o que mais posso fazer? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Ricardo. Já estraguei tudo. Pelo menos assim posso tentar consertar. Ricardo assentiu entusiasticamente. Exatamente. E precisamos fazer isso rápido, antes que outro escândalo tome o noticiário e as pessoas esqueçam dessa história. Vou preparar uma declaração pública e agendar uma reunião com Marina Alves. Enquanto Khalil planejava sua estratégia de redenção, Marina estava no subsolo do Copacabana Palace, na lavanderia sufocante, tentando sobreviver a mais um turno. Seu corpo não estava acostumado com aquele trabalho físico intenso. As mãos estavam cheias de bolhas, as costas doíam constantemente, e o pior era o horário. Sair de casa à 1 da manhã significava dormir apenas algumas horas depois de colocar Júlia na cama. Significava nunca estar acordada quando a filha ia para a escola. Significava viver em turnos desencontrados, como se estivessem em mundos paralelos que nunca se tocavam. Mas Marina não tinha escolha. Precisava do emprego. As contas não paravam de chegar. E agora, com toda a exposição nas redes sociais, ela tinha medo de procurar outro trabalho e descobrir que ninguém a contrataria por causa da fama de encrenqueira que havia adquirido. Era quinta-feira de madrugada, quando Marina ouviu passos descendo as escadas que levavam à lavanderia. Estranhou, porque aquele era o horário mais calmo, quando apenas ela e 2 outras funcionárias trabalhavam no setor. Quando ergueu os olhos da pilha de toalhas que estava dobrando, quase deixou tudo cair no chão. Khalil Al-Rahman estava parado na entrada da lavanderia, vestindo um terno caro que parecia completamente deslocado naquele ambiente de paredes descascadas e máquinas barulhentas. Ele parecia desconfortável, as mãos nos bolsos, o olhar vagando pelo espaço, como se nunca tivesse visto um lugar assim antes. Marina sentiu a raiva subir imediatamente. O que ele estava fazendo ali? Vinha humilhá-la mais uma vez? Ela deixou as toalhas sobre a mesa e cruzou os braços, esperando. Marina, Khalil começou, e sua voz era diferente, mais baixa, menos arrogante. Precisamos conversar, não tenho nada para conversar com o senhor. Marina manteve o tom frio. O senhor já causou dano suficiente. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Ele deu um passo à frente, mas Marina não recuou. Vim me desculpar e oferecer uma solução.
Marina riu, mas não havia humor naquele som. Uma solução? O senhor me humilhou publicamente, destruiu minha reputação, fez minha filha sofrer bullying na escola e agora acha que pode simplesmente aparecer aqui com uma solução? Kalil pareceu genuinamente surpreso. Sua filha está sofrendo bullying? Claro que está. Marina sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Por causa do seu vídeo viral, as crianças na escola dela acham que sou uma interesseira tentando dar golpe em você. Chamam ela de filha da caça-níqueis. Ontem ela chegou em casa chorando porque rasgaram o caderno dela e escreveram palavrões. Kalil fechou os olhos brevemente. Eu não sabia. Sinto muito. Sinto muito não resolve nada. Marina deu um passo em direção a ele, invadindo seu espaço pessoal. Sinto muito não paga as contas. Não apaga os vídeos da internet. Não protege minha filha. Então guarde suas desculpas e saia da minha lavanderia. Marina, por favor. Kalil ergueu as mãos em gesto de rendição. Eu vim aqui oferecer ajuda real, dinheiro, financiamento para sua pesquisa, conexões com laboratórios internacionais. Podemos corrigir o erro que foi feito com você há 10 anos. E o que você quer em troca? Marina perguntou com desconfiança. Porque homens como você não fazem nada de graça. Kalil hesitou. Meu assessor de imprensa preparou um plano. Você apareceria ao meu lado em eventos públicos, daríamos entrevistas juntos, mostraríamos ao mundo que você me perdoou, que estamos trabalhando juntos para corrigir injustiças. Seria bom para ambos. E ali estava, a verdade. Marina balançou a cabeça, sentindo o nojo revirar seu estômago. Então eu seria seu fantoche de relações públicas, sua prova de que você é um homem bom, um homem redimido. Eu sorriria para as câmeras, fingiria que está tudo bem. E você recuperaria sua reputação enquanto eu me venderia mais uma vez. Não é assim. Kalil parecia genuinamente perturbado. Eu realmente quero ajudar. Não, você quer salvar sua própria pele. Marina se aproximou ainda mais, forçando-o a recuar. E sabe o que é pior? Você nem percebe que está me humilhando de novo. Acha que pode comprar meu perdão, minha dignidade, como se tudo tivesse um preço. Então, o que você quer? Kalil perguntou. E pela primeira vez havia frustração em sua voz. Diga-me o que eu posso fazer para consertar isso. Você quer mesmo saber? Marina sentiu as palavras saindo antes que pudesse filtrar. Quero que você realmente entenda o que fez. Quero que você sinta, mesmo que por um segundo, o que é ser tratado como se não valesse nada. Quero que você aprenda que pessoas não são brinquedos, não são peças de marketing, não são instrumentos para seu entretenimento ou sua redenção. Somos seres humanos com dignidade e merecemos respeito. Não seu dinheiro, não suas propostas de relações públicas. Respeito. O silêncio na lavanderia era absoluto, quebrado apenas pelo ruído distante das máquinas. Kalil olhou para Marina por longos segundos e ela viu algo mudar em seus olhos. Talvez fosse compreensão, talvez fosse vergonha, ou talvez fosse apenas mais uma performance. Marina não conseguia mais confiar em nada. Você está certa, Kalil disse finalmente. Eu não entendo. Nunca passei por isso. Nunca precisei lutar assim. Mas eu gostaria de entender. E gostaria de ajudar, de verdade. Não apenas como estratégia de imagem. Marina cruzou os braços novamente. Então comece saindo daqui e me deixando trabalhar. Se você realmente quer fazer algo, doe dinheiro para pesquisa científica de forma anônima. Crie bolsas para mulheres cientistas. Melhore as condições de trabalho dos seus próprios funcionários. Faça algo que realmente importe, não algo que vai ficar bonito em uma foto. Kalil assentiu lentamente e começou a se afastar. Mas quando chegou às escadas, ele se virou uma última vez. Marina, eu sei que você não acredita em mim agora, mas vou provar que estou falando sério, de uma forma ou de outra. Depois que ele saiu, Marina se sentou em um banco e colocou o rosto nas mãos. Estava exausta. Exausta de lutar, de resistir, de tentar manter a dignidade quando o mundo inteiro parecia determinado a tirá-la dela. Queria apenas voltar para casa, abraçar Júlia e esquecer que qualquer coisa disso havia acontecido. Mas o universo não estava pronto para deixá-la em paz. Na sexta-feira à tarde, quando Marina acordou depois de dormir algumas horas,
encontrou dezenas de mensagens desesperadas de Denise. Liga para mim. Urgente. É sobre Júlia. Com o coração disparado, Marina ligou imediatamente. O que aconteceu? Ela perguntou assim que Denise atendeu. Marina, você viu o artigo? Denise estava claramente agitada. Aquela modelo, a Victoria Monteiro, ex-namorada do Kalil, publicou um artigo dizendo que você está usando a filha para chamar atenção, que é uma mãe negligente, que Júlia estaria melhor com o pai. Ela inventou um monte de mentiras e um site sensacionalista publicou tudo. Marina sentiu o mundo girar. Victoria Monteiro era uma modelo famosa, ex-Miss Brasil, que havia namorado Kalil por 2 anos antes de terminarem 6 meses atrás. Marina havia visto fotos dela nas revistas, linda, rica, poderosa, e agora estava atacando Marina, e pior ainda, atacando Júlia. Onde está Júlia? Marina perguntou, tentando controlar o pânico. Com você, não está? Denise parecia confusa. São 3 da tarde. Ela deveria ter voltado da escola. Marina olhou para o relógio. Júlia chegava em casa às 2. Normalmente ficava com a vizinha até Marina acordar. Mas hoje não estava lá. Marina ligou para a vizinha. Ligou para a escola. Ligou para as poucas amigas que Júlia tinha. Ninguém sabia onde ela estava. O pânico tomou conta de Marina completamente. Ela saiu correndo do apartamento, ainda de pijama, descalça, procurando pela filha nas ruas de Madureira. Gritava o nome de Júlia. Checava cada esquina, cada pracinha, cada lugar onde a menina poderia estar. Encontrou Júlia 2 horas depois, sentada sozinha em um banco da praça a 3 quarteirões de casa. A menina tinha o rosto inchado de tanto chorar, o uniforme rasgado, um arranhão no braço. Marina correu e abraçou a filha com tanta força que ambas quase caíram do banco. Júlia, meu Deus, o que aconteceu? Por que você não voltou para casa? Júlia soluçou contra o ombro da mãe. As meninas na escola leram aquela matéria. Disseram que você não presta como mãe, que eu devia morar com meu pai. Me empurraram na escada e meu caderno caiu. Rasgaram minhas lições. E a professora não fez nada, mãe. Ela só disse que eu não deveria trazer problemas de casa para a escola. Marina sentiu uma raiva tão intensa que chegou a tremer. Raiva das crianças cruéis, raiva da professora omissa, raiva de Victoria Monteiro por atacar uma criança inocente, raiva de Kalil por ter começado tudo isso, mas acima de tudo, raiva de si mesma por não ter sido capaz de proteger a própria filha. Vamos para casa, ela disse suavemente, limpando as lágrimas de Júlia. Vamos cuidar desses machucados e então a mamãe vai resolver isso. Naquela noite, depois de colocar Júlia na cama, Marina fez algo que jurou que nunca faria. Pegou o cartão de visitas que Ricardo, o assessor de Kalil, havia deixado escondido em seu armário no hotel. Respirou fundo e discou o número. Ricardo atendeu no segundo toque. Marina Alves? Sim. Marina forçou as palavras para fora. Eu aceito conversar sobre o acordo, mas tem condições. Muitas condições. 2 horas depois, Marina estava sentada na sala de reuniões de um escritório chique em Botafogo. Kalil estava do outro lado da mesa, junto com Ricardo e 2 advogados. Marina havia trazido Denise, que era advogada também, mesmo que sua especialidade fosse direito trabalhista e não contratos empresariais. Marina colocou suas exigências sobre a mesa. Primeira condição: você paga todas as minhas dívidas, todas, e garante uma escola particular para Júlia, longe das crianças que estão atormentando ela agora. Feito, Kalil respondeu, sem hesitar. Segunda condição: você financia a retomada da minha pesquisa. Laboratório completo, equipe qualificada, pelo menos 5 anos de financiamento garantido. E eu tenho controle total. Não sou sua funcionária. Sou uma pesquisadora independente que você está patrocinando. Kalil consultou seus advogados com o olhar. Eles assentiram. Concordo. Terceira condição. Você faz um curso longo, com profissionais especializados sobre abuso de poder, sobre privilégio, sobre como tratar funcionários com respeito. E você prova que concluiu o curso antes de qualquer aparição pública comigo.
Kalil hesitou nessa. Um curso? Sim. Marina se inclinou para a frente. Você disse que quer entender. Então prove. Aprenda. De verdade. Não apenas leia um script preparado por seu assessor. Kalil olhou para Ricardo, que claramente não gostou da ideia. Mas então Kalil assentiu. Está bem. Faço o curso. Quarta condição. Você processa Victoria Monteiro por difamação. Por atacar minha filha em uma matéria cheia de mentiras. Quero que ela entenda que não pode destruir a reputação de uma criança apenas porque está com raiva de você. Kalil pareceu surpreso. Você quer que eu processe minha ex-namorada? Quero que você proteja minha filha. Marina não desviou o olhar. Do jeito que deveria ter feito, desde o início. Está bem. Kalil concordou. Meus advogados vão cuidar disso. E a última condição. Marina respirou fundo. Na coletiva de imprensa, eu falo o que eu quiser. Sem scripts, sem censura. Eu conto minha história do meu jeito. E você apenas escuta. Pode se desculpar depois, mas não tenta controlar o que eu digo. O silêncio na sala foi tenso. Ricardo estava claramente alarmado. Sr. Al-Rahman, isso é arriscado. Ela pode dizer qualquer coisa. Justamente por isso, Marina interrompeu. Porque se você realmente quer redenção, ela tem que ser real. Não pode ser teatro, não pode ser marketing. Tem que ser verdade. E a verdade é feia, é desconfortável e às vezes machuca. Mas é a única coisa que vale alguma coisa. Kalil olhou para Marina por longos segundos. Então, estendeu a mão através da mesa. Concordo com todas as suas condições. Marina apertou a mão dele, mas não sorriu. Isso não significa que eu te perdoei. Significa apenas que vou aceitar sua ajuda para corrigir alguns dos danos que você causou. O perdão, se vier, vai ter que ser conquistado. Eu entendo, Kalil respondeu. E vou trabalhar para merecê-lo. Os advogados prepararam os contratos. Marina e Denise revisaram cada linha, cada cláusula, garantindo que tudo estava como havia sido acordado. Quando Marina finalmente assinou seu nome na última página, sentiu como se estivesse assinando um pacto com o diabo. Mas era um pacto necessário, por Júlia, pela chance de voltar à pesquisa que amava, pela possibilidade de finalmente fazer justiça. A coletiva de imprensa foi marcada para a segunda-feira seguinte. 3 dias para Marina preparar o que diria. 3 dias para Kalil começar seu curso e entender, mesmo que superficialmente, o peso de suas ações. 3 dias para o país inteiro especular sobre o que aconteceria quando a mulher do vestido vermelho e o milionário arrogante finalmente se encontrassem novamente diante das câmeras. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu cinzento sobre o Rio de Janeiro, como se a própria cidade segurasse a respiração antes do que estava por vir. Marina acordou às 6, mesmo não tendo trabalhado na noite anterior. Seu corpo ainda estava ajustado ao horário da lavanderia, mas hoje era diferente. Hoje, ela não vestiria o uniforme preto e branco do hotel. Hoje, ela vestiria suas próprias roupas e falaria suas próprias palavras. Júlia ainda dormia no sofá-cama quando Marina saiu do banho. A menina havia conseguido dormir melhor desde que soube da mudança de escola. A nova instituição era em Botafogo, um colégio particular com boa reputação, onde ninguém conhecia a história dela. Um recomeço. Marina beijou a testa da filha suavemente antes de começar a se arrumar. Denise chegou às 8 com uma sacola de roupas. Trouxe opções simples, mas elegantes, nada que parecesse tentar impressionar ou competir com o luxo que estaria presente na coletiva. Marina escolheu uma calça preta e uma blusa branca de mangas compridas. Simples, digna, ela mesma. Você está pronta para isso? Denise perguntou enquanto ajudava. Marina a prender o cabelo em um coque baixo. Marina olhou para o próprio reflexo no espelho. Não sei se alguém pode estar pronta para expor a própria vida diante de milhões de pessoas. Mas eu preciso fazer isso. Por mim. Por Júlia. Por todas as mulheres que foram silenciadas como eu fui. A coletiva estava marcada para as 11 da manhã no salão de eventos de um hotel em Copacabana. Não o Copacabana Palace, graças a Deus. Marina não suportaria voltar lá como protagonista depois de ter sido rebaixada à lavanderia. O local escolhido era neutro, moderno, com capacidade para centenas de pessoas.
Quando Marina chegou acompanhada por Denise, o saguão já estava lotado. Jornalistas de todos os veículos importantes do país, câmeras de televisão, fotógrafos e pessoas comuns que haviam conseguido credenciais apenas para estar presentes naquele momento histórico. Marina sentiu o estômago revirar. Ricardo, o assessor de Khalil, a recebeu com um sorriso profissional. Marina, que bom que chegou cedo. Vamos repassar alguns pontos importantes antes de começar. Não, Marina interrompeu firmemente. Não vamos repassar nada. Eu vou falar o que eu quiser, como acordado. Onde está o Sr. Al-Rahman? Ricardo hesitou. Ele está na sala de preparação. Terminou o curso que você exigiu. Tem o certificado e tudo. E ele realmente aprendeu alguma coisa ou apenas completou as horas para cumprir o contrato? Marina perguntou com ceticismo. Acho que você deveria perguntar isso a ele pessoalmente. Uma voz grave respondeu atrás dela. Marina se virou e viu Khalil caminhando em direção a ela. Ele também estava vestido de forma mais simples do que o habitual, sem terno de grife, apenas calça social e camisa. Parecia cansado, com olheiras profundas como alguém que não havia dormido direito em dias. Aprendi muita coisa, ele disse, parando a uma distância respeitosa. Aprendi sobre viés inconsciente, sobre como o privilégio nos cega para as experiências dos outros, sobre as microagressões que cometemos sem perceber. Mas principalmente aprendi que eu tenho muito ainda a aprender e que provavelmente vou cometer erros pelo resto da vida. A diferença é que agora estou disposto a ouvir quando alguém me corrigir. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade, mas o que viu foi algo parecido com humildade genuína. Ou pelo menos o início dela. Vamos ver se você realmente aprendeu, ela disse. Porque câmeras e holofotes são fáceis. O difícil é manter isso quando ninguém está olhando. Eu sei, Khalil respondeu, e eu vou tentar. O salão foi aberto às 10h30. Marina viu o espaço se encher rapidamente. Reconheceu alguns rostos. Fernanda Moretti, a jornalista que havia exposto sua história, estava na primeira fila. Algumas colegas do hotel que haviam apoiado Marina também conseguiram entrar. E lá, no fundo, Marina viu um rosto que fez seu coração parar. O professor Henrique Castelo. Ele estava ali. O homem que havia roubado sua pesquisa, destruído sua carreira, tirado dela anos de trabalho e sonhos. Estava sentado calmamente, como se tivesse todo o direito de estar presente. Marina sentiu a raiva familiar subir, mas dessa vez não a engoliu. Dessa vez, ela iria usá-la. Às 11 em ponto, Marina e Khalil subiram ao palco. Sentaram-se em cadeiras lado a lado, com uma mesa pequena entre eles. Os flashes explodiram. O burburinho da plateia aumentou. Ricardo se aproximou do microfone para fazer a abertura, mas Marina o interrompeu. Eu vou começar, ela disse, já pegando o microfone. Ricardo olhou para Khalil, que assentiu. Marina se levantou segurando o microfone com mãos que tremiam levemente, mas com voz firme. Meu nome é Marina Alves. Tenho 38 anos. Sou mãe de uma menina de 12 anos. E durante os últimos 3 anos trabalhei como funcionária no Copacabana Palace. Mas antes disso, eu era outra pessoa. Ou melhor, eu era eu mesma, só que o mundo me permitia ser quem eu realmente sou. Marina pausou, deixando o silêncio pesar. Todas as câmeras estavam focadas nela. Aos 28 anos, eu me tornei doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha tese era sobre um composto que poderia revolucionar o tratamento de câncer. Eu trabalhei 6 anos naquela pesquisa. 6 anos, de noites sem dormir, de experimentos falhados, de pequenas vitórias que me levavam um passo mais perto da solução. E quando finalmente consegui, quando finalmente desenvolvi um composto que atacava células cancerígenas sem destruir as saudáveis, eu pensei que minha vida estava apenas começando. Ela olhou diretamente para onde Henrique Castelo estava sentado, mas meu orientador, o professor Henrique Castelo, viu o valor comercial na minha descoberta e decidiu que aquele valor deveria ser dele, não meu. Ele registrou a patente em seu nome, alegou que eu era apenas uma assistente, que o trabalho era dele
E quando tentei lutar, ele me destruiu. Espalhou mentiras sobre mim. Disse que eu havia falsificado dados, que era instável, que não podia ser confiável. Em 6 meses, perdi tudo. Minha bolsa, minha credibilidade, minha carreira. Marina viu Henrique Castelo se mexer desconfortavelmente na cadeira. Bom, que ele se sentisse desconfortável. E então descobri que estava grávida. O pai da minha filha não quis assumir a responsabilidade. Não o culpo, já era difícil namorar alguém cuja reputação estava sendo destruída publicamente. Então fiquei sozinha, grávida, sem emprego, sem dinheiro, sem perspectivas. Aceitei o primeiro trabalho que encontrei, e depois outro e outro, até chegar onde estava há 2 semanas, servindo champanhe para pessoas que olhavam através de mim como se eu fosse invisível. Marina sentiu as lágrimas queimando, mas não as deixou cair. Ainda não. Então veio a noite do vestido vermelho. O Sr. Al-Rahman fez uma proposta que era claramente uma piada às minhas custas. Uma humilhação pública para entretenimento de seus convidados. E eu poderia ter abaixado a cabeça. Deveria ter abaixado, segundo as regras não escritas do meu trabalho. Mas eu estava cansada. Cansada de ser invisível, cansada de engolir humilhações, cansada de viver uma vida que não era minha apenas porque alguém mais poderoso decidiu que eu não merecia a vida que havia construído. Marina se virou para Khalil. O que o Sr. Al-Rahman fez foi cruel. Foi abuso de poder. Foi usar outra pessoa como brinquedo para sua diversão. E as consequências disso foram terríveis. Minha filha foi atacada na escola. Fui rebaixada no trabalho para a lavanderia como punição por ter ousado defender minha dignidade. Fui chamada de interesseira, de aproveitadora, de coisas muito piores nas redes sociais. Khalil baixou os olhos claramente envergonhado. Mas sabe o que foi pior que tudo isso? Marina continuou. Foi perceber que o sistema que permitiu ao Sr. Al-Rahman me humilhar é o mesmo sistema que permitiu ao professor Henrique Castelo me roubar. É o sistema que diz que pessoas com poder podem fazer o que quiserem com pessoas sem poder. Que ricos podem brincar com pobres. Que homens podem silenciar mulheres. Que quem está em cima pode esmagar quem está embaixo sem consequências. Marina se virou novamente para a plateia. E é esse sistema que precisa mudar. Não estou aqui hoje para aceitar a caridade de alguém. Não estou aqui para ser salva como uma princesa em um conto de fadas. Estou aqui para dizer que o que aconteceu comigo não deveria acontecer com ninguém. Que talento e trabalho duro deveriam importar mais que conexões e privilégios. Que dignidade não deveria ser um luxo, mas um direito básico. Marina pegou uma pasta que havia trazido consigo e ergueu alguns papéis. Estes são documentos que provam que minha pesquisa foi roubada. Cadernos de laboratório com minha letra. E-mails datados. Testemunhas que estavam presentes quando apresentei meus resultados pela primeira vez. Tudo isso foi ignorado há 10 anos porque eu não tinha poder para lutar. Mas agora, com a atenção que essa história ganhou, espero que finalmente alguém investigue. Que a universidade tome providências. Que o professor Henrique Castelo finalmente responda pelo que fez. O burburinho na plateia aumentou. Jornalistas começaram a tirar fotos dos documentos. Henrique Castelo se levantou bruscamente e tentou sair do salão, mas foi cercado por repórteres fazendo perguntas. Marina voltou a se sentar. Agora sim, Sr. Al-Rahman, você pode falar. Khalil pegou o microfone com mãos visivelmente nervosas. Eu não sei como começar a me desculpar. Tudo o que Marina disse está certo. Eu fui cruel, arrogante e abusivo. Usei meu poder para humilhar alguém que eu considerava inferior a mim. E essa palavra inferior mostra exatamente o problema. Eu via funcionários como inferiores. Via pessoas com menos dinheiro como menos importantes. E isso é terrível. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nas últimas 2 semanas, fiz um curso intensivo sobre abuso de poder e privilégio. E uma das coisas que aprendi é que pedir desculpas não é suficiente. Ações são necessárias. Então vou anunciar algumas mudanças. Primeiro, estou criando um fundo de R$ 5 milhões
para bolsas de estudo para mulheres cientistas de comunidades carentes. Segundo, estou aumentando o salário base de todos os funcionários de nível operacional das minhas empresas em 30%. Terceiro, estou implementando um programa de proteção para funcionários que reportarem assédio ou abuso de superiores. Kalil olhou para Marina. E sim, estou financiando a retomada da pesquisa de Marina Alves. Não como caridade, não como marketing, mas como reparação, como reconhecimento de que ela merece ter de volta o que lhe foi tirado, e como investimento em algo que pode salvar vidas, porque no final é disso que se trata, de vidas, de pessoas reais. Não de números em uma conta bancária ou de imagem pública. A coletiva durou mais 2 horas. Jornalistas fizeram perguntas. Marina respondeu com honestidade brutal. Kalil admitiu erros que seus assessores provavelmente não queriam que ele admitisse. E quando tudo terminou, quando as câmeras finalmente desligaram e as pessoas começaram a sair, Marina se sentiu simultaneamente exausta e mais leve do que havia se sentido em anos. Denise a abraçou forte. Você foi incrível. Absolutamente incrível. Marina sorriu fracamente. Agora vamos ver o que acontece. O que aconteceu foi uma mudança de narrativa completa. Nas horas seguintes à coletiva, o foco das notícias mudou de Marina confronta milionário para escândalo de roubo de pesquisa científica exposto. A Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que abriria uma investigação sobre o professor Henrique Castello. Outros ex-orientandos dele começaram a aparecer com histórias similares de ideias roubadas e créditos não dados. Em 3 dias, Henrique Castello foi afastado de suas funções. Em uma semana, sua patente foi contestada judicialmente. Em 1 mês, a universidade havia reconhecido oficialmente que Marina era a verdadeira autora da pesquisa. O nome dela foi restaurado, sua reputação reconstruída, e ofertas de trabalho começaram a chegar. Marina aceitou a posição de diretora de pesquisa em um dos laboratórios mais respeitados do país, o Instituto Nacional de Oncologia. Com o financiamento de Kalil e o apoio institucional, ela montou uma equipe de 10 pesquisadores para retomar o trabalho que havia sido interrompido uma década atrás. Júlia se adaptou bem à nova escola. Fez amigos que não conheciam sua história, que não se importavam com vídeos virais ou polêmicas na internet. A menina começou a ver a mãe não mais como alguém constantemente exausto e estressado, mas como uma cientista brilhante fazendo trabalho importante. E isso mudou algo nela. Júlia começou a se interessar por ciências, começava a sonhar com possibilidades que nunca havia considerado antes. Marina e Kalil não se tornaram amigos, exatamente, mas desenvolveram um respeito mútuo. Ele cumpriu todas as promessas que havia feito, não apenas por obrigação contratual, mas porque parecia genuinamente comprometido em ser uma pessoa melhor. Implementou as mudanças que havia anunciado em suas empresas. Compareceu a eventos sobre justiça social. E quando cometia erros, porque inevitavelmente cometia, ele ouvia as críticas e tentava aprender com elas. 6 meses depois da coletiva, Marina foi convidada a palestrar em um congresso internacional de oncologia em São Paulo. Ela subiu ao palco diante de centenas de médicos e pesquisadores do mundo todo e apresentou os avanços que sua equipe havia feito na retomada da pesquisa sobre o composto anticancerígeno. Os resultados preliminares eram promissores, muito promissores. Poderia levar anos até que o tratamento estivesse disponível comercialmente, mas o caminho estava traçado. Kalil estava na plateia daquela palestra, sentado discretamente no fundo. Quando Marina desceu do palco, depois de receber uma ovação de pé, ela o viu. Ele não foi falar com ela, apenas acenou de longe, um gesto de reconhecimento e respeito. Marina acenou de volta. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento de que algumas pessoas eram capazes de mudar, e que o caminho da redenção, quando genuíno, merecia ser respeitado. Naquela noite, Marina voltou para o Rio de trem. Júlia estava esperando no apartamento com Denise, que tinha virado quase uma tia para a menina. Elas tinham preparado jantar para comemorar a palestra bem-sucedida. Era um apartamento pequeno ainda, embora Marina agora pudesse pagar por algo maior.
mas havia decidido economizar, investir no futuro de Júlia, e só se mudar quando realmente fizesse sentido. Enquanto jantavam, Júlia perguntou: "Mãe, você se arrepende de ter vestido o vestido vermelho naquela noite?" Marina pensou por um longo momento. Se me arrependo? De ter me exposto? De ter começado toda essa confusão? Às vezes sim, foram meses muito difíceis, mas não me arrependo de ter defendido minha dignidade, e não me arrependo dos lugares onde isso me levou, porque eu não passei de empregada a princesa, Júlia. Eu passei de invisível a inesquecível. E fiz isso sem vender minha alma, sem abaixar a cabeça, sem aceitar ser menos do que eu sou. Júlia sorriu. Eu quero ser como você quando crescer. Marina segurou a mão da filha. Você pode ser melhor que eu, porque você está crescendo em um mundo que está lentamente aprendendo que dignidade e respeito não são privilégios, são direitos, e que nenhuma pessoa vale mais que outra, não importa quanto dinheiro tenha ou onde trabalhe. Um ano depois, Marina recebeu um Prêmio Nacional de Ciência pela retomada de sua pesquisa. Subiu ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, usando um vestido simples, mas elegante. Não vermelho, verde água, uma cor que representava recomeço, renovação. Quando pegou o troféu e olhou para a plateia, viu Júlia na primeira fila com os olhos brilhando de orgulho. Viu Denise chorando de emoção. Viu colegas cientistas que haviam apoiado sua volta. E no fundo, quase escondido, viu Khalil al-Rahman, que havia comparecido sem anunciar, sem buscar crédito ou atenção. No discurso de agradecimento, Marina falou sobre segundas chances, sobre como o talento não desaparece só porque alguém tenta enterrá-lo, sobre como a justiça, mesmo atrasada, ainda importa, e sobre como mudança real só acontece quando pessoas reconhecem seus erros e trabalham genuinamente para corrigi-los, não apenas quando as câmeras estão ligadas, mas todos os dias, em cada decisão, em cada interação. Quando desceu do palco, uma jovem pesquisadora, não muito mais velha que Marina tinha quando sua carreira foi destruída, se aproximou dela. "Obrigada", ela disse com lágrimas nos olhos. "Obrigada por não desistir, por mostrar que é possível voltar. Eu estava pensando em abandonar minha pesquisa porque meu orientador está tentando fazer comigo o que fizeram com você. Mas agora eu sei que posso lutar, e que vale a pena lutar." Marina abraçou aquela jovem desconhecida. "Vale a pena lutar", ela confirmou. "Sempre vale a pena lutar por quem você é e pelo trabalho que você ama. E agora você não está sozinha. Nenhuma de nós está sozinha. Estamos aprendendo finalmente a nos apoiar." Aquela noite, Marina chegou em casa tarde. Júlia já dormia. Marina entrou no quarto e olhou para a filha, para aquele rosto tranquilo de quem sonha com futuros possíveis. Pensou em tudo que havia acontecido desde aquela noite no Copacabana Palace. Pensou no vestido vermelho que ainda estava guardado no armário, um lembrete permanente de que às vezes você precisa vestir sua própria pele, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que mude tudo. Marina não se tornara princesa. Não havia conto de fadas. Havia trabalho duro, havia dor, havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas havia também dignidade recuperada. Havia talento reconhecido. Havia uma filha que crescia sabendo que valia a pena ser quem você é, sem desculpas, sem se diminuir, sem aceitar ser invisível. E talvez, apenas talvez, havia um mundo ligeiramente melhor. Um mundo onde um milionário aprendeu que pessoas não são brinquedos. Um mundo onde uma universidade foi forçada a investigar abuso de poder. Um mundo onde mulheres cientistas tinham mais uma história de resistência e reconstrução para se inspirar. Não era perfeito. Estava longe de ser perfeito. Mas era um começo. E Marina havia aprendido ao longo daquele ano impossível que começos importam. Que cada passo em direção à justiça, mesmo pequeno, constrói o caminho para passos maiores. Que visibilidade, mesmo quando dolorosa, abre portas que permaneceriam fechadas para sempre na invisibilidade. Marina deitou no sofá-cama ao lado da filha e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia de pesquisa, outro dia de tentativas e erros no laboratório,
outro dia construindo algo que poderia salvar vidas. Era tudo o que ela sempre quis. E mesmo tendo levado o caminho mais difícil, mais doloroso, mais injusto possível para chegar ali, ela havia chegado, não como alguém salva por outra pessoa, mas como alguém que se salvou, que lutou, que recusou desaparecer. Isso, Marina sabia enquanto adormecia. Valia mais que qualquer vestido, qualquer prêmio, qualquer reconhecimento. Valia uma vida inteira.